Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026, com informações importantes de mercado. O Inter fez uma proposta oficial por um atacante que está no futebol mexicano. A gente atualiza a situação de Fernando. Ele vai fechar com o Inter, vai fechar com outro clube, vai se aposentar. A gente atualiza essa história nesse conteúdo. O jogador que foi liberado para deixar o Internacional, a situação envolvendo o Thiago Maia, porque o jogador tem uma lesão detectada, e não só ele, tem outro titular também lesionado nesse início de ano. E falando em Thiago Maia, ele se manifestou e está rebatendo as informações que a gente trouxe aqui no canal e em outros lugares foram divulgadas também. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso, o veto dado pelo executivo de futebol Fabinho Soldado por uma negociação e uma dúvida: o goleiro vai sair ou vai ficar no Inter? A gente vai falar de tudo isso nesse conteúdo. Antes eu peço para tu deixar teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Se tu não tem registro, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, tu encontra meu link, te registra lá. Tem as principais competições do mundo, outros esportes também, para tu brincar e se divertir lá na KTO, tá certo? Quero já, de início, pedir desculpa para vocês por esse fundo branco. Aqui vão entrar algumas camisetas. Eu tô passando por mudança, obra aqui no meu apartamento por conta do estúdio, que vai ter algumas mudanças aqui também desse lado, enfim. Algumas mudanças para 26 e vão ter mudanças também aqui no canal, alguns conteúdos novos que a gente vai preparar, tem Copa do Mundo no meio do ano, tem muita coisa legal para contar para vocês. E isso vai ser mais pra frente, tá? Então é importante já tu estar inscrito aqui, ativar o sininho, mandar o link do vídeo e do canal para outras pessoas também se inscreverem e deixarem o like aqui. Bom, galera, vamos lá. Eu quero começar aqui falando das lesões, melhor dizendo, que foram anunciadas pelo clube agora há pouco, tá? O Inter confirmou 2 titulares machucados e que estão fora das atividades por tempo indeterminado. São eles Thiago Maia e Alan Rodrigues, os 2 primeiros volantes do Internacional. Thiago Maia, que vem atuando como primeiro, né? Na temporada passada foi o primeiro volante. O Alan Rodrigues, por vezes, foi segundo, por vezes terceiro homem de meio, quando tinha o Bruno Gomes jogando no meio de campo. Mas os 2 volantes estão machucados e parados por tempo indeterminado das atividades no CT Parque Gigante. O Thiago Maia, ele teve, durante os testes ainda de pré-temporada, antes da ida para o campo, um estiramento muscular no bíceps femoral esquerdo. Isso foi diagnosticado no Thiago Maia antes das atividades ainda irem para o campo. Mas o Inter já confirma que ele está fora dos primeiros compromissos. Então não é uma lesão tão simples assim. Vamos aguardar para saber de fato quanto tempo isso vai durar e quantos compromissos o Thiago Maia vai perder. O Alan Rodrigues também, tá? Não estará à disposição nos primeiros compromissos do Inter no ano. Ele teve uma ruptura parcial traumática da fáscia plantar. Ali a sola do pé, aquela lesão na sola do pé que o Brian Aguirre teve na reta final da temporada. 2 jogadores importantes do meio de campo do Inter que estão lesionados, uma péssima notícia nesse início de temporada. Falando em Thiago Maia, gente, o Thiago Maia e a sua assessoria se manifestaram nas últimas horas por conta de algumas informações que a gente também trouxe aqui no canal e vi que outros colegas também têm a mesma informação, como por exemplo Lucas Colar e o Wagner Martins, além do Simon Bianchini lá na Rádio Gaúcha. Qual que é a informação que nós todos, e eu vi que outros colegas também, não vou citar todo mundo, senão vai ser uma longa lista, mas muita gente tem essa mesma informação. O Thiago Maia e o Inter entendem como uma possibilidade a ser feita uma negociação desse jogador. O entendimento é, o Thiago Maia não vem rendendo desde que chegou em 2024, em 25 também não. Ele tem alguns momentos que ele foi bem, tá? Alguns jogos específicos. Acho que a gente não enche uma mão olha, não sei se a gente enche uma mão, ou talvez enche uma mão e não enche a segunda de bons jogos do Thiago Maia, apesar de que eu fui um cara que gostei muito da contratação dele, porque eu gosto do Thiago Maia, acho ele muito bom jogador pela carreira. No Inter, até o momento não deu certo. Mas o entendimento é que o Thiago Maia, então, não deu certo até aqui no Inter, e o Inter já se livrou do principal entrave para fazer algo em relação ao Thiago Maia, que eram os valores pendentes com o Flamengo. Na negociação do Vitão, o Inter quitou esses 4 milhões que depois viraram com juros, enfim, 4 milhões e 700 mil euros. Ele é jogador do Inter, o Inter não deve nada ao Flamengo, tá tudo quitado.
Só que o Thiago Maia está no último ano de contrato. E a informação que a gente tem é que o Inter e o Thiago Maia entendem que uma negociação pode ser boa, o Thiago entende que é bom, quem sabe, respirar novos ares, e o Inter entende que pode ser a última oportunidade de tu ganhar uma grana com o Thiago Maia. Porque talvez tu não receba nada, talvez ele saia de graça, porque tá no último ano de contrato, pode assinar um pré-contrato e sair de graça no meio do ano. Tanto que já se existe também a informação de que o Inter está estudando chamar o Thiago Maia para uma conversa para quem sabe renovar o contrato dele. Não renovar para valorizar e ele ficar e tudo certo. Não, porque se tu renova com ele, tu tira o risco de perder ele de graça. Isso é um movimento que muitas vezes os clubes fazem. Só que o Thiago Maia não gostou, e ele está no direito dele, dessas informações divulgadas, dizendo que são todas mentirosas. Repito, eu sei a fonte que eu busquei essa informação e eu mantenho essa informação porque é de fonte segura, tá? A informação não é que o Thiago Maia tá forçando saída, nem que ele tá saindo. É que existe a possibilidade e os dois lados enxergam com bons olhos isso, tá? O Thiago Maia emitiu uma nota que nem foi ele que escreveu, a assessoria dele escreveu. Na nota fala sobre integridade e respeito dele pelos torcedores, que ninguém colocou em xeque, ninguém falou que ele não respeita o torcedor ou não respeita o clube, tá? E falando que o Thiago Maia, que ganhou uma medalha de honra aqui do Rio Grande do Sul, nunca faria isso, de cidadão de Porto Alegre, enfim, sendo que isso não tem nada a ver com negociação de futebol, mas... Enfim, o Thiago Maia está se manifestando, dizendo que é mentira, que isso não é verdade, e eu tenho que colocar aqui, é meu papel como jornalista, botar os dois lados da história. O lado do Thiago Maia é esse, e eu respeito, e tá tudo certo. O dia que o jogador vier a público confirmar que quer sair ou que pode sair, aí todo mundo vai ter que descer do cavalo, né? Mas enfim, tá colocada a parte do Thiago Maia aqui para vocês, eu mantenho a minha informação, tá? Deixa eu falar aqui sobre outras situações. Kehler teve uma nova procura, ele já teve uma do Sport e agora teve uma do Vila Nova. Ele recusou essas duas procuras, ele tá treinando com um time que vai jogar o Gauchão, então é bem possível que ele fique no banco pro Antony no Campeonato Gaúcho, e aí o Rocher, o Cauê Jesus e o Ivan sendo preparados para o início do Brasileirão no final desse mês de janeiro. No Gauchão deve jogar Antony e o Kehler seu reserva, e claro, quando os titulares entrarem no Gauchão, aí tá sujeito a alguma alteração no gol do Inter. Kehler tem contrato até dezembro, o Inter quer usar ele como moeda de troca e negociar. É bem pouco provável que ele de fato fique o ano inteiro sendo utilizado, é pouco provável. Por mais que se tenha até uma ideia dele, do staff, de quem sabe retomar um espaço aqui no Inter, isso é bem difícil que aconteça. A outra situação que eu quero falar, Ramon já viajou para Salvador para assinar com o Vitória, tá? Lembrando, tinha uma obrigação de compra. O Vitória fez, mesmo que tenha obrigação de compra, o Vitória tem que se acertar com o Ramon. O Vitória fez uma proposta para o Ramon não aceitou essa proposta, voltou para sua cidade natal, que é o Rio de Janeiro. Ele nem veio para a apresentação do Inter, porque o Inter já tinha avisado que ele não seria utilizado, ele ia ter que se resolver com o Vitória, ou ele teria que voltar só para o Inter tentar repassar para outro clube, mas agora parece que ele está já se acertando então com o Vitória, por isso viajou para Salvador e deve ser anunciada, e aí a grande questão, ele vai ser comprado, o Vitória vai pagar o Inter mesmo, ou será que vai tentar renovar um empréstimo, que era uma ideia que o Inter não queria? Vamos ter que aguardar, mas ele já está em Salvador e nas próximas horas teremos novidades sobre isso, tá? Sobre Fernando. O Fernando, segundo o Lucas Colar até, ele não tem conversa com outros clubes, tá? A única conversa que ele teve foi com o Inter, que tem a preferência da sua contratação, que foi algo acertado quando ele rescindiu no meio do ano. Ele não tem conversa com outro clube a não ser o Inter, e aí essa informação do Colar pra mim é muito importante, tá, gente? Porque eu falei disso lá no AM Colorado, falei no Debate Raiz, Debate da 7 e aqui no canal. Eu não descartaria a possibilidade ainda de uma aposentadoria do Fernando, tá? Eu ouvi algumas situações do lado do jogador que me deixaram com uma pulga atrás da orelha em relação a isso. Que caso ele não se acerte com o Inter, talvez ele não acerte com outro clube também. Repito, ele pode acertar com outro clube, só que a informação é essa, nenhum clube ainda está negociando com ele a não ser o Inter. Se ele não fechar com o Inter, o que ele vai fazer? Ele vai ficar esperando o ano inteiro não, vai esperar por algumas semanas ou meses um outro clube aparecer, ou vai se aposentar, que era uma ideia que ele tinha. O certo é, ele está em Goiânia, nesse momento, descansando com a sua família. Saiu uma informação hoje que eu confesso que eu não tenho ela confirmada. Eu perguntei para 2 pessoas do Inter e não me foi confirmada essa informação, por isso eu dou os créditos aqui. Essa informação ela é do Christian Moraes, que é um cara especialista em Major League Soccer nos Estados Unidos e o campeonato mexicano. É um repórter que trabalha lá e traz informações de mercado por lá.
A informação dele é que o Fabinho Soldado foi um dos nomes que vetou a contratação do Doria pelo Inter. O Inter, eu já falei, e até foi uma leitura que a gente fez, que não era uma informação, era uma leitura que poderia ter algo a ver com o Fabinho, que eu trouxe aqui no canal, no AM Colorado e no Debate Raiz. Porque o Inter estava acertado com o Doria estava no Rio, nem iria se apresentar lá no México, no Atlas, onde ele tem contrato até 27, mas já tinha um acerto para rescindir, porque o Atlas deve ele, se ele tivesse uma proposta do Brasil, o Atlas ia liberar, o Atlas liberou, e até agora, recentemente, tá, a informação que eu tenho é que o Atlas chegou a dizer, cara, tu não te acertou com ninguém aí, vem pra cá, fica aqui, treina, nos ajuda, quem sabe tu já entra nos primeiros jogos e se rolar algo, tu volta pro Brasil. Ele não quis, porque ele quer ficar no Brasil, ele tá no Rio agora, próximo da família, passou festas de final de ano, Natal e Ano Novo por lá, próximo dos seus familiares, tá treinando, aprimorando parte física e tava esperando um desfecho positivo com o Inter, ele queria vir pro Inter. Mas a informação, então, do Christian, que é repórter, repito, que acompanha os clubes mexicanos e dos Estados Unidos, é de que o Fabinho Soldado foi um dos nomes que vetou essa contratação do Doria. E faz sentido, gente, porque o Inter estava acertado com o Doria, o Fabinho é anunciado e logo ali, horas, dias depois, a contratação com o Doria fica estagnada, não é fechada. Então faz sentido isso, essa informação. Eu repito, eu perguntei para 2 pessoas e não me foi confirmado, então tô dando os créditos aqui dessa notícia. E a outra informação, que vem também do exterior, é de que o Inter fez uma proposta hoje, tá, pelo atacante paraguaio Robert Morales, atacante de 1,80 m que defende o Toluca, do México. Ele tem 1,80 m, então tá com 26 anos, vai fazer 27 em março, agora de 2026, 1,80 m, chegou em julho de 23 lá no Toluca, é um atacante que não é só aquele grandalhão, até porque ele não é grandalhão, né, 1,80 m não é dos mais altos, mas não é o cara só de ficar preso dentro da área. Até vi alguns caras que trabalham com scout falando um pouco sobre ele, que ele é um atacante que não é tão diferente em característica do Rafael Borré. E o César Luiz Merlo, que é um dos repórteres mais bem informados de mercado sul-americano, principalmente fora do Brasil, ele traz a informação de que o Inter fez uma proposta de empréstimo com opção de compra para o Robert Morales, tá? Só que o detalhe, o Robert Morales ele estava praticamente acertado com outro clube do México. Ele tá no Toluca e estava indo para o Pumas, do México. Só que ele não se acertou ainda com o Pumas por questão de grana. E aí o Inter entrou na jogada e fez uma oferta de empréstimo com opção de compra. Só que o Toluca está priorizando vender. Ele está priorizando vender o Robert Morales. Então isso é algo que não joga a favor do Inter, porque o Inter tem ali uma situação financeira delicada para fichar um jogador do mercado. Trazendo um empréstimo que por metas bate uma opção de compra, batendo metas pode ter ou uma obrigação de compra, ou batendo metas o Inter faz no boca a boca com o clube mexicano Toluca e o atacante paraguaio para comprar ele como uma opção de compra, é algo muito mais viável para a situação atual financeira que o Inter vive. Tá? Ele estava acertado com o Pumas, não terminou esse acerto, o Inter entrou hoje na jogada, fez essa oferta na informação do César Luiz Merlo e está aguardando uma resposta. Ele teve na última temporada uma média ali entre 45 e 50 jogos, 12 gols e 15... Aliás, a média dele das últimas temporadas, né? Entre 45 e 55 partidas, 12 gols a 15 e um gol a cada 200 minutos, 170 minutos. Isso é a média das últimas temporadas. Mas eu quero pegar aqui a última temporada dele no Toluca, tá? Do centroavante paraguaio. 24 jogos, 3 gols e 3 assistências. Essa é a temporada do Robert Morales, lembrando que lá é temporada que nem na europeia, né? Do meio de um ano a meio de outro ano. Depois no Cerro ele teve em 2023, 23 jogos, 6 gols e 1 assistência. Em 22, 7 jogos, 8 gols e 1 assistência. Em 21, 40 jogos, 14 gols e 3 assistências. Então, Robert Morales, esse jogador que tem uma proposta do Inter de empréstimo com opção de compra. Vamos ver se o Pumas vai conseguir se acertar com ele, se não, se o Inter vai conseguir se acertar com o jogador e também com o Toluca do México, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.